Olá, amigos da TV Star Center, começa mais um Star Center no ar. Hoje nós vamos conversar com o engenheiro José Luiz De Martini, da Engenharia Gerencial, empresa especializada em consultoria e projetos e também em infraestrutura de instalações. A gente conversa com ele neste programa a respeito de data center. De Martini, obrigado por nos receber aqui na sua empresa. Quais as tendências para esse mercado de instalação de ar-condicionado, climatização dos data centers? Bom, o data centers são instalações de altíssimo nível de confiabilidade e disponibilidade. Então, toda e qualquer instalação desse tipo tem que ser marcada por soluções técnicas que assegurem a continuidade de funcionamento num data center. Ninguém pode imaginar um banco saindo do ar dos seus sistemas, ou uma operadora... Mais do que ele já sai, porque às vezes sai muito. Mas sai por outros motivos também, que não saia por infraestrutura, que saia por outros motivos, não na nossa área. Mas, enfim, são instalações extremamente complexas, são conhecidas como instalações de missão crítica. E no caso específico da climatização, cada vez mais se colocam o que a gente chama de densidade elevada de equipamentos. Se colocam numa mesma área mais equipamentos, mais computadores, mais servidores e, portanto, a condição de climatização é tão importante quanto a energia dentro de um data center. Você imagina, todo mundo tem um computador em casa, a importância de ter um pequeno no-break, alguma coisa, garantindo o funcionamento dele. Só que quando você coloca milhares de computadores operando numa mesma sala, a dissipação térmica é muito grande, gera muito calor. E retirar esse calor passa a ser tão crítico quanto a própria alimentação da energia para o servidor. E hoje, também nessa área, a ideia do Green IT, ou seja, do data center responsável em termos de consumo de energia e tudo mais, passou a ser crucial. E todas as soluções, principalmente de uns 5 anos para cá, todas as soluções que são desenvolvidas nessas áreas, são soluções calçadas na eficiência energética. Certo. Agora, eu imagino que isso deva ter um custo bastante elevado. E aí também vale uma ideia. Ninguém constrói um data center que não seja para si próprio, para operar por si próprio. E aí nós temos duas variáveis muito importantes, o investimento inicial e o custo operacional. Um data center, pelo fato de ele operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, por ter sempre uma carga muito elevada, o consumo do ar-condicionado e o consumo de energia para o ar-condicionado é alto e constante durante 8.300 horas por ano. Então, o investimento inicial, ao longo de 10 anos, por exemplo, ele significa cerca de 20, 25% do custo do data center. Ou seja, a maior parte do custo, que a gente chama de custo total de propriedade, é operacional. Sim. Então, não vale a pena nenhum tipo de economia barata. Essa seria aquela economia burra. Burra, exatamente, porque você pode economizar 20%, por exemplo, do custo inicial e pagar muito mais caro isso ao longo do tempo. Só para você ter uma ideia, um data center hoje, estado da arte em termos de solução de ar-condicionado, ele tem um consumo de ar-condicionado que pode chegar a 30%, 40%, 50% sobre o consumo de energia que é fornecido por o próprio computador. Sim. Um data center mal concebido pode ser mais que o dobro. Então, é brutal a diferença quando uma boa solução é escolhida em termos de ar-condicionado. Quer dizer, a precaução aí é tudo que se tem. A gente sempre vê, inclusive existem outros tipos de riscos que as pessoas têm que se precaver quando montam esse negócio. Exatamente. Esse é fundamental até para a continuidade e que ele acaba não representando outros tipos de gastos futuros muito maiores, né? Exatamente. O custo operacional ao longo de 10 anos é 4 a 5 vezes o custo inicial. Tá, então, isso direciona, na realidade, todas as opções que podem existir para a seleção de um projeto desse tipo. Tá ótimo. De Martini, como é que tem sido essa parceria com a Star Center? A Star Center, nós tivemos a satisfação de conhecê-la justamente na execução de um grande data center lá na UBC, de uma operadora de telefonia celular. Isso aconteceu em 2005, uma instalação que exigiu, acima de tudo, muita agilidade. Foi uma obra construída num prazo muito curto, se construiu um data center de grande porte em poucos meses. E aí realmente foi uma grata satisfação poder ver o envolvimento da Star Center, além da competência técnica,
e capacidade de gerir uma obra num prazo muito pequeno. Mas, acima de tudo, um envolvimento muito grande com o cliente, com a necessidade do cliente. Tá ótimo. Esse foi o engenheiro José Luiz Demartini, da Engenharia Gerencial, que conversou com a gente. Obrigado por nos receber aqui na sua empresa e até uma próxima entrevista. Sempre à disposição. O Star Center no ar fica por aqui. A gente volta numa próxima edição. Até lá.